Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui para trazer um anúncio, trazer uma informação importante que Deus trouxe ao meu coração para que compartilhássemos e aprendêssemos juntos. É muito gostoso a gente abrir a palavra do Senhor e Ele permanecer falando aos nossos corações, ainda nos ensinando a cada instante. E é por isso que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre a questão de um passado que reflete no presente e um presente que modifica um futuro. E para isso eu vou contar uma história para vocês. Uma história que ocorreu quando o povo de Deus sai do Egito e vai em direção à Terra Prometida. O povo estava aguardando esse momento, de entrar na Terra Prometida. Mas nesse caminho, nessa ida pelo deserto, nesses 40 anos, problemas surgiram. E quando os problemas surgiram, toda hora estava ali Moisés, clamando pelo povo, orientando o povo. Mas parecia que tudo estava ficando tranquilo, novos problemas surgiram. Até que um dos momentos em que Moisés tinha pedido que fosse os espiões até a terra, ver se aquela terra realmente ela era a terra que Deus estava prometendo ao seu povo. Quando eles voltam, o que acontece? A maioria diz, olha, não vai dar para a gente não, problema, hein? Aquele pessoal que está lá, não vai dar, nós não temos condições. Mas 2 dizem, não, essa é a terra que o Senhor nos dá. E ali começa, o povo se divide, problemas continuam surgindo, até que um dia, um levita chamado Corá, ele chama 2 outros homens, que é Datã e Abirão, e mais 250 homens que estavam na liderança, eram considerados como pessoas famosas, bem conhecidas, bem quistas lá na sociedade. E aí ele diz, olha, não está dando não. O que Moisés acha que ele é? Que fica toda hora mandando e desmandando na gente. Vamos resolver isso? Vamos deixar claro para ele que nós não estamos gostando? E aqueles homens compraram essa briga, compraram essa intriga, gostaram da ideia e foram lá falar com Moisés. E aí no capítulo 16 diz assim, Corá, de Números 16 diz assim, Corá, filho de Izar, do grupo de famílias levita de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. E com ele se juntou mais homens, que foi Datã e Abirão, e mais outros 250 homens. Quando eles se aproximaram de Moisés, eles falaram, Moisés, olha, nós também somos de Deus, nós também temos condições para liderar. Olha, nós queremos ter esse direito. E o povo está cansado de você dando ordens. Então Moisés se aborrece, se entristece e diz, olha, então vamos deixar claro que não fui eu que me coloquei, querendo massagear meu ego, ficar bem, ser o líder, mas foi Deus que me escolheu, é Ele quem tem me escolhido. Vamos deixar isso claro diante do povo. Amanhã, você, com Datã, Abirão e mais esses 250 homens, vocês vão até a tenda sagrada, no altar, e vão acender ali incenso, vão ofertar, vão oferecer uma oferta a Deus. E vamos ver a quem ele escolheu. Ele deixará claro quem ele tem escolhido. Nesse momento, Moisés ainda tenta solucionar e diz, chama lá, por favor, Datã e Abirão, eu quero conversar com eles, eu quero entender melhor o que está se passando. E sabe o que eles dizem? Não vamos não. Mas não vamos mesmo. O que Moisés acha que é? Quem ele pensa que é? Nós estamos cansados, ele nos tira lá de uma terra boa, rica, com tudo, e está colocando a gente aqui nessa situação difícil, no deserto. Esquece, avisa para ele, não vamos. Nisso, Moisés se aborrece. E aí ele já tinha se prostrado diante de Deus, diante do povo, dizendo, olha, eu quero que Deus deixe claro que o que ele tem desejado, o que ele tem decidido. E aí Moisés chega para Deus e diz, Deus, vou lhe dizer uma coisa.
esses homens estão agindo de forma a rejeitar o Senhor. E eu sei disso, porque o Senhor deixou claro. E eu queria então que o Senhor não aceitasse a oferta deles. E no dia seguinte, quando aqueles homens vão, acendem o incenso, oferecem oferta diante do tabernáculo, diante da tenda sagrada, o que acontece? A glória de Deus é manifestada. Quando a glória de Deus é manifestada, ela foi manifestada para destruir o povo. A sua força, o seu poder, a sua ira ia recaindo sobre o povo. E Deus diz assim para Moisés: Moisés e Eleazar, se afastem, que eu vou destruí-los. Mas na mesma hora, Moisés e Eleazar se colocam, com o rosto na terra e clamam ao Senhor, dizendo: Senhor, é o teu povo. Eles não podem pagar por conta do pecado de alguns, dos erros de alguns. E Deus então diz: olha, ok, vocês tocaram o meu coração. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pedir que vocês se afastem, afaste o povo e deixe, Corá, Datã e Abirão, junto com os 250 homens, com esses que vieram de forma ousada, se meter a fazer um serviço que eu não pedi que eles fizessem, e eu vou destruí-los. Quando, Datã, Abirão se junta lá em frente à tenda, mostrando poder, e olha, aqui nós estamos na liderança junto com Corá, tem mais de 250 homens, eu acho que eles estavam quase dizendo: vem, quem mais vem com a gente para lutar aí sobre essa luta agora que é nossa, nós queremos a liderança. Nessa hora que eu acho que eles estavam armando mais lá a situação. A Bíblia não fala isso, é uma questão de como eu imagino, esse alvoroço dos homens que querem, o poder e liderança. Moisés diz o seguinte: olha, Deus os tem rejeitado. Deus rejeitou suas ofertas. E se esses homens morrerem de morte natural, vocês vão ter dúvida. Mas se acontecer de forma bem extraordinária, de forma inesperada, vocês verão que foi Deus quem agiu, deixando claro a quem ele tem escolhido. Nessa hora, Moisés diz assim: se a terra se abrir e eles caírem no profundo e morrerem, vocês entenderão que Deus está agindo. Moisés terminou de falar e foi o que aconteceu. A terra se abriu, aqueles homens caíram e foram para a terra, no abismo, e gritavam e morreram. Deus, na sua ira, ainda manda fogo e termina com os outros 250 que se levantaram contra o próprio Deus. Nesse momento, o povo se desespera, uma gritaria, todo mundo correndo: Deus vai nos consumir, Deus vai acabar com a gente, tá? Até que as coisas se acalmam. Todos voltam para as suas casas, parece que está tudo resolvido. Mas aí, como nós falamos, essa caminhada deles até chegar teve inúmeros problemas. E na manhã seguinte, não é que ainda há mais problemas? O povo chega: não é possível, vai um grupo, falando: não é possível, Moisés, por sua causa e de Eleazar, olha só o que Deus fez, matou o próprio povo. A culpa é de vocês. E começaram novamente a atacar a Moisés, a atacar Eleazar, e começaram ali a falar. E aí, Deus falou: já chega. Ontem eu livrei, mas hoje já está demais. Eu posso mais, já acabou, já vão morrer também. Quando Deus envia uma praga, e essas pessoas começam a morrer, Moisés e Eleazar de imediato começam a pedir a Deus, para parar. Então, Moisés diz: Eleazar, vá oferecer sacrifício, pedindo a Deus perdão para o povo. E Eleazar corre, sacrifica ali, põe incenso, põe o pó e pede ao Senhor que perdoe aquele povo. E Deus mais uma vez perdoa o povo. E ao perdoar o povo, aquela praga que estava consumindo para, e a gente vê que ali naquele dia, 14 mil pessoas morrem por sua rebelião, por estarem se voltando contra Deus, além da família de Datã, Abirã e de também Corá e os 250 líderes.
morrem mais de 14 mil pessoas em revolta contra Deus. Bem, segue o povo em direção à terra, vão com o seu propósito de alcançar ali a terra prometida, iriam receber os seus lotes, iriam receber o seu cantinho, iriam ali desfrutar, né, da terra que Deus tinha prometido, mas um povo que está caminhando há anos e precisa, em determinados momentos, parar e descansar. E o povo, então, para, né, mais uma vez, e agora eles estão na terra de Moabe. E lá, quando eles estão na terra de Moabe, quando eles estão seguindo essa viagem, né, e param ali para descansar, eles também conhecem o povo de Midian. E o que acontece? Outro problema, mais problema surge. Por quê? Porque homens começam a se interessar por mulheres midianitas e o povo começa a se misturar, a deixar de servir e adorar a Deus. E nesse momento que eles começam a deixar o primeiro amor, eles começam a adorar Baal. E Deus não gosta nada disso. E o que Deus faz? Pelo seu ciúme do seu povo, por amar aquele povo e se sentir, né, naquele momento entristecido, Deus pega e envia uma epidemia. E mais de 24 mil pessoas morrem. Quando Moisés e Eleazar veem novamente essa situação, o que eles fazem? Clamam novamente ao Senhor, novamente vão e oferecem sacrifício para cessar a ira de Deus e a epidemia cessa. A morte já havia alcançado mais pessoas. Mas aí Deus precisa reorganizar essa nação que está toda hora se pervertendo, toda hora se rebeliando, toda hora trazendo situações, problemas, já estava perto de entrarem, né, para Canaã. Então Deus diz, olha, presta atenção, Moisés, preste atenção, Eleazar. Vocês têm agora uma responsabilidade muito grande. Vocês vão pegar e vão agora pegar os líderes de cada tribo, pedir que eles façam tipo um censo e vão, né, agora contar quantos homens têm de 20 anos para cima, para que a gente possa dividir as terras, para que quando entrar em Canaã, tudo já esteja organizado, já tenha tido um planejamento, já tenha tudo transcorrendo para que todos agora desfrutem das minhas promessas mais uma vez. E aí, quando isso está por acontecer, uma situação que era prevista, mas não desejada, ocorre com a família de Zelofeade. Zelofeade ia ser retirado da lista daqueles que herdariam a terra. Diz assim, em Números 27, verso 1. Na tribo de Manassés, havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes direta de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. 5 mulheres, devido a uma nação patriarcal, iriam ficar sem a herança do pai. Era previsto. A lei era clara. Os homens herdariam a terra. Eles iriam ser aqueles que liderariam. Eles levariam consigo os seus descendentes. Mas o homem é quem levaria. O que acontece? Zelofeade morre nessa peregrinação dos 40 anos no deserto. E agora, as 5 mulheres, quando estão para receber a sua porção, a sua parte, vão ficar de fora. Zelofeade, naquela lista lá dos líderes que foram, né, anotando, estava fora da herança. Acontece que eu posso imaginar um pouco como esse momento aconteceu. Foi um censo. E aí, aqueles líderes batem lá na casa de Zelofeade. Ô de casa, Zelofeade,
afinal de contas, eram muitos, nem todos davam conta de saber quem é que tinha morrido. 24, 14, era tanta morte durante aquele período, como é que iam, né, talvez, decorar que Zelofeade também já havia morrido. Aí chegam aquelas mulheres, né? O que será que está acontecendo? Seu pai está... E elas estão sabendo que é o censo que está acontecendo. Vão receber, né, a parte da herança do pai. Convida, pode entrar. E quando senta, quer um café e começa a conversa. Ele diz, cadê seu pai? Papai faleceu. Papai faleceu, papai já não está entre nós. Né? Nós sentimos muita saudade. Ele, tá, espera aí, deixa eu dizer o que eu vim fazer aqui. Já que seu pai não está, chama o seu irmão, os seus irmãos. Eu preciso falar com eles. E eu acho que elas se olharam espantadas. Mas nós não temos irmãos, somos só nós 5. Hora de dar a má notícia. Então tá bom. Então eu vou voltar, vou avisar que Zelofeade, né, como não está, não deixou o filho homem, vocês vão precisar depender do tio de vocês, vão precisar que eles sejam generosos, porque vocês não terão terra. O esperado estava acontecendo. As mulheres não iam receber a terra. Mas acontece que quando elas têm essa notícia, elas não paralisaram. Então nós aprendemos com essas 5 mulheres que quando os problemas vêm, não é para paralisarmos. É para sabermos exatamente a quem precisamos pedir ajuda. Os líderes não estavam intercedendo por elas. Não houve vizinhança que se levantasse. Nem os tios. A Bíblia não conta que ninguém agiu por elas. Mas elas foram agir por elas mesmas. E decidiram, então, diz o verso 2. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas agem, elas não paralisam, elas vão em busca de quem poderia ajudar. Há uns 15 dias, mais ou menos, eu estava tomando conhecimento de uma mãe que estava enfrentando um problema muito grande. Ela conseguiu agendar para receber um benefício da assistência, né, das pessoas, né, com deficiência, chamado LOAS. E quando ela chegou lá, ela estava narrando para nós a angústia, a tristeza que ela estava passando, porque ela tinha sido destratada. Ela tinha sido humilhada diante daquele servidor, porque ela não tinha a identidade da criança. E ele a enxotava do local como se fosse uma pessoa que não merecesse atenção. E ela sai de lá chorando, angustiada, e nos compartilha essa situação. E ela diz, eu não pude, eu fui para receber o que me era de direito, e eu não pude receber, porque uma das etapas que antecedia a esse pedido do LOAS, da gratificação que nos é dada para ajudar o meu filho autista, foi negada porque ele não tinha identidade. Mas eu já fui 5 vezes no Detran. Mas meu filho dá surto quando é o momento de tirar foto. E eu não consigo tirar a foto do meu filho para que ele tenha uma identidade e seja dado a ele o direito do LOAS. Esta mulher está indo na direção certa para fazer o seu pedido. Mas quando ela estende a mão, lhe é negado. Há várias regras, há várias condições que a impedem de ter o que lhe é de direito. Mas aquelas 5 mulheres, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, elas vão estender as mãos para fazer o pedido a Moisés, a quem elas sabiam que poderia ajudar. E vejam como foi que aconteceu essa parte da história. Moisés tinha a lei, já tinha tudo também prescrito como as coisas deveriam acontecer. Eram os homens.
que receberiam. E aí, elas chegam bem calçadas do que deveriam falar, no tempo certo, com a pessoa certa, com as justificativas e com as causas que deveriam ser dadas atenção para serem atendidas. Diz o verso 3, elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias só porque não teve um filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Nosso pai não se juntou, lembram da história inicial? Não se juntou com Corá, não se juntou com Abirã, não se juntou com Datã, não fez parte daqueles 250. É justo que esse homem que caminhou, que trilhou durante o deserto, vivenciou de comer do maná, conheceu Deus de perto, andou, viu a graça, a glória, a misericórdia de Deus na nuvem, viu também no fogo. Agora o nome dele ser retirado. Não é justo porque ele não teve filho homem, que nós não tenhamos para nós o que era herança do nosso pai. Diz a palavra no verso 4, que após elas falarem isso, Moisés levou o caso delas ao Senhor. Moisés pediu licença. Olha, aguarda um instantinho. Eu acho que foi uma reunião daquelas emergenciais de Moisés com Deus. Deus, meu pai, Senhor, eu sou o líder desse teu povo, mas agora o que eu vou fazer? Essas mulheres vão ficar desamparadas, estão pedindo. E a lei diz, que os homens, o que eu devo fazer? Moisés se afeta com aquela necessidade daquela família e vai perguntar a Deus: o que é que eu preciso fazer? E olha a resposta que Moisés recebe para dar àquelas mulheres. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer, sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E o verso 11 diz: os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O futuro daquelas mulheres era modificada. Uma lei era agora modificada, porque o passado delas tinha um pai temente ao Senhor, que as ensinou a temerem ao Senhor e saber clamar e pedir a Deus que usasse para com elas de graça e misericórdia. Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 16, na linguagem da Bíblia Viva, nós temos o texto da palavra do Senhor dizendo assim: portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Vamos até o trono de Deus. Naquele momento, elas foram a quem podia legislar, mediar a sua necessidade. Foram ao líder, foram ao sacerdote para pedir: dá-nos a herança do nosso pai. E Deus as ouve e diz: diga ao povo que de agora em diante a lei é mudada. Aquelas mulheres mudam a história ao irem buscar de Deus a resposta para as suas necessidades. Eu tenho necessidades.
acredito que todos que estamos aqui temos necessidades, por mais simples que elas possam parecer, por mais simples que seja no dia a dia. Mas nós sabemos que às vezes perdemos tempo indo reclamar, resmungar, pedir a pessoas erradas que possam nos ajudar, esquecendo que precisamos ir direto até ao tabernáculo, até a presença do Deus vivo, onde acharemos e receberemos dele misericórdia, receberemos graça e permaneceremos ali até ele nos ajudar. Eu não conheço as suas necessidades, mas o Deus que se faz presente aqui, que te conhece, ele vê. Então, assim como aquelas mulheres tiveram coragem de ir até Deus, eu desafio você agora também a esquecer as pessoas que estão ao seu redor, aquelas que você acha que podem fazer alguma coisa por você, mas para essa sua necessidade, essa sua preocupação, esse seu problema, essa ajuda que você precisa, que você coloque agora diante de Deus. E enquanto você coloca essa sua necessidade de Deus, eu vou te pedir que de uma forma representativa, você levante as suas mãos dizendo: Senhor, eu estou aqui nessa noite, eu vim agora corajosamente, eu quero diante do Senhor colocar o meu pedido. Se você tem uma necessidade, um desejo, alguma coisa que precisa que Deus haja a seu favor, faça como aquelas mulheres. Mas de uma forma assim, representativa, levante as suas mãos para receber. Levanta e diz: Senhor, olha, eu estou aqui clamando. Eu sei que homens não podem fazer muito das coisas que eu necessito, mas o Senhor pode. O Senhor me vê, o Senhor se importa. Eu agora, diante da tua presença, eu digo para o Senhor: tem misericórdia, derrama a tua graça e me ajuda, Senhor. Eu estou com as minhas mãos estendidas, ó Deus, para lhe dizer que eu sei de onde eu posso receber a resposta. Então, Senhor, ouve o meu clamor e responde às minhas orações. Ajuda-me diante, ó Deus, das minhas necessidades, porque eu preciso da tua misericórdia e graça. Como é bom a gente ir na direção certa, pedir a quem pode nos dar a resposta. Como é bom lançar as nossas mãos para receber. Eu também entro muitas vezes diante do Senhor e levanto as minhas mãos e digo: Senhor, eu preciso. E quando eu estendo as minhas mãos, eu digo para Ele: eu estou disposta a receber. Eu sei que o Senhor está ouvindo a sua oração. Eu sei que Deus está agindo a seu favor. Assim como aquelas mulheres tiveram a oportunidade de que Moisés fosse diante de Deus para dizer: Senhor, o que eu devo responder? E Deus responde: mude esta lei. Porque para aqueles a quem eu cuido, amo e derramo minha graça e misericórdia, eu respondo a seu favor. Deus está agindo a seu favor. Mas agora, eu quero contar uma experiência que eu tive há muito tempo. Eu estava também, como vocês, diversas vezes eu estou, mas eu lembro bem dessa data, que eu estava também estendendo as minhas mãos e dizendo: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu pedido. A mensageira, daquela manhã lá no seminário falava sobre a gente ir na direção de Deus e pedir a Ele. E enquanto eu estava com as minhas mãos assim, orando, eu levo uma cutucada em plena oração. Eu levo uma cutucada mesmo. Pá. E eu abro os meus olhos, assustada, vejo que foi a minha colega de quarto que me dá um cutucão. Eu digo: que isso? Ela diz: Leila,
levanta esses braços. A resposta está mais perto e você está aí, ó, aqui, ó. Levanta bem esses braços. E eu ri e levantei. Quando eu levanto os meus braços, eu estou lá novamente falando com o Senhor. Recebo outro cutucão. Já não estava gostando do primeiro, o segundo não foi nada. E ela diz, abre bem os braços, porque a graça, a misericórdia, as bênçãos de Deus não são pequenas. Ele nunca age de forma pequena, Deus sempre age de forma grandiosa. Abre esses braços, porque as bênçãos de Deus, a sua resposta é maior do que você está esperando. Queridos, com aquela palavra, eu que estava assim, já fiz assim, fiz assim. Eu estava já preparada assim para receber. E sempre foi dessa forma. Sempre. A forma de Deus agir, mudando, não leis, talvez para mim, mas mudando tanto dos meus percursos, sempre foram de forma que se eu ficasse assim ou assim, não caberia. É esse Deus que fez a mudança na vida daquele povo com uma nova lei que continua hoje, como a gente falou, a partir, né, de um passado que se reflete hoje no nosso presente, o Deus que nós conhecemos no passado, que permanece agindo, ele faz com que o nosso presente também modifique um futuro, abençoe um futuro. Quando aquelas mulheres saíram de lá com a resposta, com a sua herança, com seu lote, com a sua terra garantida, houve naquele momento também uma responsabilidade. E lá no capítulo 36 de Números, diz o que o Senhor pediu para elas. E diz que elas obedeceram. Lá no capítulo 36, no verso 10 a 12, diz o seguinte: então Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. E casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro do grupo da família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Nós recebemos diariamente a misericórdia, a graça do Senhor, as nossas orações respondidas. Mas o que temos feito com elas? Deus agora, em questão da nossa gratidão, do nosso amor para com Ele, pede que sejamos obedientes, que possamos usar daquilo que Ele nos dá para partilhar. Chegou no consultório um caso muito interessante. Eram duas crianças. Uma, autista e com TDAH, aprontava o tempo todo na sala. Muito inteligente, só tira 9, 10, 9, 10, 10, 10, quase que 11. E tinha um amigo que tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é muito inteligente também, mas ele precisa utilizar de muito mais esforços para conseguir o 8, o 9, principalmente o 10. Só que o amigo, como tem a hiperatividade, não para na sala e cansa esse outro amigo que precisa de dar muita atenção para conseguir aprender. Então, eles estavam brigados, estavam aborrecidos. Prestem atenção. Aquela criança, né, que com TEA, que é o transtorno do espectro autista, que também tem o TDAH, pela inteligência, pela facilidade dele, ele sempre, a despeito dele prestar atenção ou não, dele ficar quieto, dele não ficar em pé, andando, ele sempre tira 9, 10. O que é dele, em relação à vida escolar, já está garantido. Só que por conta disso, ele e o amigo brigaram. E o amigo veio contar para mim. Ele me atrapalha, ele não para de falar. Ele fica blá, 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 e ele grita e ele corre. E eu preciso, a minha cabeça precisa ficar com muita atenção para conseguir fazer as coisas. Estava muito aborrecido. Então, eu não quero mais ser amigo dele.
E a gente teve que mediar este conflito, até que o outro entendesse que ele tinha a facilidade, mas o amigo precisava de um tempo maior e mais tranquilo. Quando ele entendeu, ele pôde ajudar aquele amigo. E o amigo diz, agora ele é meu amigo de novo, porque agora ele me ajuda, ele não me atrapalha mais. Ele não me atrapalha mais. Queridos, muitas coisas nas nossas vidas já são nossas, assim como a terra já era daquelas mulheres. Mas Deus as pediu para continuar, a partir do que elas tinham recebido, a abençoar o seu povo. E quando elas decidiram casar com os filhos de Manassés, da tribo, com os homens das tribos de Manassés, elas estavam ali dizendo que o que elas tinham recebido, elas também perpetuariam em bênção e em graça para com o seu povo e a sua tribo. Zelofeade não se voltou contra Deus. Zelofeade não se juntou aos líderes para desafiar a Deus. Ele seguiu no deserto sendo fiel. Suas filhas viram seu exemplo, aprenderam a respeitar a liderança e buscar dela o auxílio de Deus. Receberam de Deus a mudança de uma lei, receberam a terra. E quando elas receberam a terra, elas obedeceram e puderam abençoar. Você está sendo abençoado? Então, escolha também, como essas mulheres, abençoar. Que Deus nos ajude a entender que Ele está disposto a nos ouvir. Ele permanece disposto a fazer mudanças a nosso favor. Mas que Ele também conta com a nossa obediência para que a gente possa fazer com que outros também, a partir daquilo que Ele nos dá em favor, possa abençoar a muitos outros. Que Deus nos dê essa sabedoria de saber o tempo certo de pedir, de saber receber, agradecer.